Percurso sintético da graça em Santo Agostinho, partindo da controvérsia com Pelágio. Então, o primeiro ponto desse percurso sintético é a virada antropológica Pelágio e Agostinho. Uma introdução. A admissão da doutrina da graça no âmbito da antropologia será o resultado de uma concreta circunstância histórica: o aparecimento do pelagianismo em certas comunidades de língua latina. Neste momento, a Igreja deve resolver um problema árduo suscitado pelos pelagianos. O problema de duas vontades pessoais. De um lado estão Deus e sua iniciativa salvífica. De outro lado estão o homem e a sua livre vontade. Nesse contexto, surgem as questões: ter-se-á que afirmar a autonomia de Deus a custo de anular a autonomia do homem? Ou, ao contrário, ter-se-á que manter legítima autonomia humana frente à indiscutível autonomia de Deus? Esse foi um debate muito longo, que perpassou 12 séculos, desde o pelagianismo até o jansenismo. Mas é também porque se torna inevitável, cedo ou tarde, tinha que se pôr a gravíssima questão: como tornar compatíveis a liberdade do homem e a majestade soberana de Deus? A hegemonia da graça divina suporá o avasalamento do livre-arbítrio humano? O que está tocando aqui é, portanto, a própria medula da teologia da graça. Vejamos agora como se desenvolveu esse debate. Pelágio distingue no comportamento ético 3 aspectos: o poder, posse, o querer, vele, e o fazer, esse. O poder fazer o bem reside na própria natureza humana. O homem é capaz de querer e realizar o bem, já que dimanam do livre arbítrio. Daí que seja a boa vontade, sejam as obras. Aqui eu vou repetindo. Pelágio distingue no comportamento ético 3 aspectos: o poder, posse, o querer, vele, e o fazer, esse. O poder fazer bem reside na própria natureza. O homem é capaz de querer e realizar o bem, já que dimanam do livre-arbítrio. Daí que seja a boa vontade, sejam as obras, é mérito do homem e não de Deus. Da parte de Deus, Ele cria o homem com liberdade, coloca-o diante do horizonte da lei moral, para orientar o seu comportamento. Isso é reiterado pelos partidários de Pelágio. Celestio afirma que, se nada posso fazer sem o auxílio divino, não sou eu que age e, portanto, em vão me deu o poder do livre-arbítrio, pois a vontade que precisa da ajuda alheia se destrói. Juliano Declana afirma que a liberdade autêntica só pode subsistir quando é isento de toda coação. Desse modo, o que é a graça para os pelagianos? Agostinho responde: a graça é a própria natureza humana com que fomos criados, ou seja, a graça é um auxílio que Deus nos outorga não para podermos fazer simplesmente o bem, mas para podermos fazer mais facilmente o bem que já podemos fazer naturalmente. Será um auxílio exterior, um bom exemplo, e não uma ação de Deus no interior do homem. Mesmo não negando a possibilidade do mau uso da liberdade, essa teoria é cega. Não considera a radical e universal pecaminosidade do homem que a Escritura não cessa de denunciar. Na realidade, com o pelagianismo, retorna
ao anterior do cristianismo, a velha presunção judaica fustigada por Paulo, que era a compreensão farisaica da religião como relação contratual, comercial entre Deus e o homem, segundo a qual a observância dos mandamentos, possível graças ao livre-arbítrio somente, merece a consecução das eternas recompensas. A concepção pelagiana da liberdade, na qual o vício e a virtude gozam de uma rigorosa igualdade de oportunidade, padece, além disso, de muita falta de realismo. Esse querer indeterminado, escrupulosamente neutro, que passa pela vida e pela história, sem se deixar contaminar por ninguém e por nada, certamente não é o querer do homem do qual todo ser humano tem experiência. Vou repetir essa parte. Esse querer indeterminado, escrupulosamente neutro, que passa pela vida e pela história, sem se deixar contaminar por ninguém e por nada, certamente não é o querer do qual todo ser humano tem experiência. E, o que é ainda mais importante, não é o querer de que tenha tido alguma vez uma autêntica experiência religiosa, que é, sempre e antes de mais nada, experiência essencial de indigência, nostalgia de Deus, coisas que parecem não combinar com o esquema antropológico pelagiano. De qualquer forma, o saldo positivo dessa controvérsia foi de obrigar a reflexão da Igreja em vista de um esclarecimento da relação entre a liberdade humana e a graça divina. Essa reflexão, suscitada pelo pelagianismo, faz vir à tona duas perguntas. Será verdade que Deus age em nós quando fazemos o bem, já que somos nós mesmos os sujeitos responsáveis do reto agir? Como responder à objeção de Celestio, aparentemente tão cheia de boa intenção, segundo a qual Deus nos teria dado em vão a liberdade de opção, se com ela apenas não somos capazes de fazer sua vontade?